Olá, tá começando mais um Minas Rural. Bem-vindos! E no programa de hoje você vai ver. Apicultura em Destaque Norte de Minas cedia o 5º Congresso Mineiro voltado para o setor. Minas Gerais é o 4º produtor nacional de mel. PNAE, programa beneficia mais de 1,5 milhão de alunos e 22 mil agricultores familiares em Minas Gerais. Plantio direto, sistema de produção conservacionista, protege o solo, a água, o ar e garante produtividade com sustentabilidade. E na receita tem arroz doce, simples e delicioso, com um segredinho para ficar ainda mais cremoso. Você sabia que Minas Gerais é o 4º maior produtor de mel do país, com cerca de 7 mil toneladas ao ano? E essa semana, o norte de Minas, Montes Claros, sediou 2 eventos importantes para esse segmento, nos dias 22 e 23 agora de outubro. O 5º Congresso Mineiro de Apicultura e o Seminário de Apicultura lá do norte de Minas. A Emater esteve presente com capacitações e orientações sobre o manejo sustentável das colmeias. Elas são pequenas, discretas, mas são responsáveis por movimentar uma importante cadeia produtiva em Minas Gerais. As abelhas, verdadeiros talismãs da apicultura e do meio ambiente, garantem a polinização de diversas culturas e impulsionam a produção de mel e derivados no estado. Para fortalecer este segmento de produção, 2 dos eventos mais tradicionais do setor no norte de Minas aconteceram simultaneamente: o 5º Congresso Mineiro de Apicultura e o 22º Seminário de Apicultura do norte de Minas. Os encontros reuniram mais de 1.600 pessoas, entre produtores, pesquisadores e técnicos, em busca de soluções para ampliar a produtividade, incentivar novas tecnologias e difundir práticas mais sustentáveis no manejo das colmeias. Nós tivemos assim, a oportunidade de criar o primeiro seminário de apicultura do Norte de Minas, né? O objetivo era fazer a união dos apicultores e treinar esses apicultores para que pudesse melhorar a produtividade. E a gente fica surpreso hoje, né, de ver esse número aí muito grande de apicultores, o crescimento que teve. A gente fica até emocionado de ver esse crescimento da apicultura nos últimos 22 anos. Nós decidimos juntar para possibilitar um evento mais estruturado, com mais palestrantes, a possibilidade de mais participantes, para que a gente possa efetivamente trocar bastante experiências com os apicultores. Então, para nós é muito importante mostrar os meios especiais, os produtos especiais, e também trazer os outros produtos do estado de Minas, fazer essa parceria aqui, congregar isso aqui no norte de Minas, para a gente voltar a ter os novos congressos e a questão da apicultura dentro do estado de Minas. Ao longo de 2 dias, mais de 25 palestras e minicursos foram ministrados, abordando temas que vão desde técnicas de manejo para alta produtividade até a importância da polinização para a manutenção de ecossistemas e preservação de espécies, contribuindo para uma visão global da apicultura mineira. Enquanto os produtores acompanhavam as apresentações e trocavam experiências, especialistas reforçavam caminhos para tornar a atividade mais produtiva e sustentável. A Emater vai trazer ao longo desse evento a importância dessas abelhas, desses insetos como polinizadores. E dessa forma, polinizando, a gente está fazendo o quê? A preservação de matas, florestas nativas e também a produção de alimentos. Então é muito importante o apicultor saber como preservar, saber fazer o manejo correto para que esses insetos sejam preservados. Segundo o levantamento da Emater Minas, mais de 420 municípios desenvolvem a atividade apícola no estado. No total, são mais de 9.200 produtores, a grande maioria agricultores familiares. O ponto de atenção permanece sendo a regularização sanitária dos empreendimentos, cenário que está em transformação a partir da atuação conjunta da Secretaria de Agricultura, da Emater e de órgãos de inspeção sanitária, que tem simplificado etapas e garantido maior produtividade com segurança e qualidade.
A gente tem todo um trabalho, né, de conversa, de diálogo, de construção coletiva de soluções, mas também de orientação, de buscar também o fomento nos consórcios intermunicipais de inspeção, o apoio e a parceria junto com o IMA, para a gente levar as orientações mais corretas para o produtor, para ele ser assertivo nos investimentos necessários, nas adequações necessárias na sua forma de produção, para conseguir regularizar a sua propriedade, que a gente tem certeza que isso gera um retorno desse investimento, gerando mais renda, valorizando o seu produto. Então, para nós é muito importante que os nossos produtores tenham êxito na formalização, na regularização das suas atividades. O norte de Minas tem ocupado lugar de destaque na produção de mel no estado. O município de Bocaiúva, por exemplo, é o terceiro maior produtor, com 252 toneladas anuais. Além de contar com o apoio da Emater em todas as etapas de produção, o escoamento dos produtos também é viabilizado por meio de estratégias de comercialização. Hoje a gente sabe que a comercialização dos produtos é um dos gargalos para o produtor rural. E aí, na comercialização, a gente tem o Educampo, que é um dos canais de comercialização. Além do Educampo, o nosso apicultor, ele também participa dos programas institucionais, como o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde o agricultor vai vender o seu produto, melhorando ainda mais a alimentação escolar dos nossos alunos. Nós temos que ter todo o respeito, agregar valor para que a gente cresça com um valor agregado e continue exportando esses produtos. O Valdemar sabe a importância de contar com assistência técnica e acompanhamento, não só para comercializar, mas para divulgar os diversos produtos derivados do mel. Hoje a gente está trazendo aqui os nossos produtos, são 9 produtos, desde mel de aroeira, mel de outras floradas especial, a aguardente de mel também. A participar de uma feira dessa que é muito importante para nós, porque cada dia que a gente participa de uma feira, a gente expõe o que a gente aprendeu e aprende mais coisas. E é integrando capacitação técnica e pesquisa que Minas Gerais, o quarto maior produtor de mel do país, alcança o desenvolvimento, unindo produtividade, qualidade e sustentabilidade. E a apicultura mineira, os desdobramentos dessa cadeia são destaques no comentário do Agro de hoje com o diretor-presidente da Emater, Otávio Maia. Olá, pessoal. No comentário do Agro dessa semana, a gente vai tratar do assunto da apicultura, uma atividade produtiva que tem crescido muito no nosso estado de Minas Gerais, e a Emater sempre presente com ações de capacitação, de orientação, de certificação. A gente tem o Certifica Minas Mel. Também no nosso programa Futuro no Campo, a gente atua com os jovens empreendedores da apicultura, levando educação à distância, educação presencial, capacitações presenciais, assistência técnica continuada e o projeto produtivo de fomento com a Emater, comprando todos os equipamentos, entregando para os jovens, para a gente incrementar essa atividade que está cada vez mais presente em todo o estado de Minas Gerais. Um destaque muito grande no nosso estado para a região centro-oeste, no entorno de Itapecerica, e aqui no norte de Minas, no entorno de Montes Claros, também atividade muito presente. São os dois principais polos produtores que, somando o estado todo, chega a 7,8 mil toneladas de mel produzidas por ano. Então a Emater fica muito feliz de estar presente desde a década de 80, trazendo essa atividade para o norte de Minas, com grandes referências técnicas, como o nosso ex-coordenador aposentado, Fernandinho, que fez parte desse momento de trazer essa atividade para o norte de Minas, e a gente vê o crescimento e a formação de renda e de riqueza em todo o estado. Muito importante o papel prioritário da Emater em mais essa atividade no nosso setor rural. Então, para nós é muito importante a gente fomentar ainda mais e incrementar essa atividade em todo o nosso estado. Muito felizes em ver o crescimento da apicultura em todo o estado de Minas Gerais, alcançando mercados externos, exportando e gerando melhoria de vida para as famílias envolvidas. A gente faz um intervalo rapidinho e voltamos em instantes. É produto de qualidade, é direto com o produtor, é da agricultura familiar, é de Minas Gerais. É do Campo, o seu canal de venda direta que conecta os agricultores familiares de Minas Gerais com os consumidores de todo o país. Acesse www.educampo.com.br.
21 de outubro foi o Dia Nacional da Alimentação Escolar, data que destaca uma das políticas públicas mais antigas e mais bem-sucedidas do país. O PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Aqui em Minas Gerais, o programa que tem reforço da Emater Minas, em parceria com a Secretaria de Educação, beneficia milhares de estudantes e agricultores familiares que fornecem grande parte dos alimentos saudáveis que são servidos na merenda. O PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, estabelece que no mínimo 30% dos recursos repassados para a merenda escolar devem ser utilizados na compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar. A partir de janeiro de 2026, esse percentual deve subir de 30% para 45%, conforme lei federal aprovada em outubro deste ano. Em Minas Gerais, desde 2021, a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado firmou um acordo com a Secretaria de Estado de Educação que possibilitou superar essa meta na rede estadual de ensino. A entrega nossa para as escolas, ela representa 50% da nossa renda aqui na propriedade. O PNAE, eu acho que é uma coisa muito inteligente. Por causa que você ajuda duas vias. É um ciclo, porque eu sou produtor rural. Eu vou vender para a cooperativa vai passar para as escolas. O meu filho, que estuda na escola, vai se alimentar com aquele produto que eu estou vendendo na cooperativa. Então você fortalece não só o produtor, fortalece todo o mercado. A Emater sempre foi parceira das escolas, isso é muito importante a gente dizer, e também parceira do pequeno agricultor, e ela ajuda a estreitar esse laço. Ela ajuda a fazer a ponte entre a escola e a agricultura familiar. Então ela acompanha também os cardápios, ela sugere cardápios que a gente pode estar utilizando, principalmente coisas direcionadas da nossa região, que vão ter um preço melhor, que vão estar naquele momento de safra, e com isso a gente pega não só um preço melhor, mas pega um produto melhor. O que eu mais gosto de merendar é com fruta, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aí é o trem mais bom. Aí os meninos lá do minha sala ficam tudo doido. A alimentação na escola é muitas vezes a única alimentação que aquela criança vai ter durante o dia todo. Então isso é muito importante. Então o produtor tem que ser fortalecido, a cooperativa tem que estar forte para a gente conseguir entregar nessas escolas. Porque criança com fome não aprende. A Emater é o caminho para o produtor. Trabalho muito baseado na agroecologia, então também leva tanto saúde para os alunos quanto saúde para o agricultor, que ele não está manipulando produtos químicos. E isso para a gente é fundamental, é muito importante, além da saúde ambiental. É beneficiário fornecedor e beneficiário consumidor. Então é um programa fantástico porque só tem beneficiários. Desde o início do contrato entre a Emater e a Secretaria de Educação, para fortalecer o PNAE, foram beneficiados mais de 22 mil agricultores familiares e 3.453 escolas. Isso representou a alimentação mais saudável para mais de 1.700.000 alunos. Antes do contrato, a meta de compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar de 30% não era atingida na rede estadual de ensino. Em 2019, era de apenas 24,94%. Com o trabalho da Emater, articulando produtores e agentes da comunidade escolar, essa meta foi superada e chegou a 37,86% em 2024. O PNAE é uma das políticas públicas mais importantes do país. Por meio dela, é possível se garantir alimentos mais saudáveis nas escolas, educação alimentar e nutricional, além de promover a cultura alimentar local, o desenvolvimento regional e a melhoria na qualidade de vida das famílias produtoras. Eu não me imagino em outra função, não. O trabalho é árduo, né? Trabalhar com terra é um pouquinho pesado, mas é gratificante. E 23 de outubro foi o Dia Nacional do Plantio Direto, que é um sistema de produção que é conservacionista, ele protege o solo, a água, o ar e é fundamental para uma agricultura sustentável. Essa data marca o início do primeiro plantio direto em escala comercial no país,
que aconteceu lá em 1972. E esse pioneiro foi o agricultor Herbert Bartz, lá em Rolândia, no Paraná. No Mundial de 1970, a seleção brasileira conquistava seu tricampeonato. Também naquela década, o Brasil emplacava gols que nos conduziriam à vitória ainda mais relevante: está entre os líderes mundiais na produção de alimentos. Se nos anos 70 éramos um país importador de comida, hoje produzimos o suficiente para alimentar mais de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, segundo a FAO. Isso em pouco mais de 10% do território. Saímos de uma produção de cerca de 40 milhões de toneladas em 1970, em uma área de 30 milhões de hectares, para 300 milhões de toneladas, em aproximadamente 75 milhões de hectares plantados atualmente. Esse grande salto se deve substancialmente ao empenho dos produtores e à aplicação de tecnologia. Nesse contexto, se destaca o sistema de plantio direto. O pioneiro foi o agricultor Herbert Bartz, no Paraná. Visionário, implantou em sua fazenda, em 1972, um sistema de plantio que subvertia completamente a lógica que os produtores brasileiros estavam acostumados, de fazer aração e gradagem do solo para prepará-lo sempre antes de cada plantio. Ao contrário disso, apostou na cultura de forma direta, mantendo uma cobertura morta e sem esse revolvimento da terra. Obviamente, no início, eles foram chamados de malucos ou loucos, contrariando porque não tinha, então, ainda pesquisa que validasse essa tecnologia. Eles persistiram, foram vendo as vantagens econômicas, ambientais e sociais, e o plantio direto passou a ser, então, divulgado, né? Os agricultores começaram a trocar experiência entre si, formando os clubes amigos da terra, e aí, óbvio, numa segunda fase, a pesquisa através da Embrapa, dos institutos estaduais como o IAPAR, IAC, né? A EPAMIG, as empresas de assistência técnica e extensão rural também se engajaram nesse processo, a exemplo das Ematers, certo? E aí começou um trabalho de difusão. Esse sistema de plantio é, antes de tudo, mais adequado à realidade do solo brasileiro. As técnicas preconizadas anteriormente eram inspiradas na prática de países de clima temperado, como os europeus, onde há meses de inverno rigoroso, que congela o solo, fazendo com que seja necessário revolvê-lo com arado e grade, assim expô-lo ao sol para aquecer e permitir a germinação e o estabelecimento das plantas. Nós estamos no mundo tropical, aqui é diferente, né? Nós temos temperatura elevada e chuva durante boa parte do ano. Aqui o nosso solo, ele precisa de proteção contra a incidência direta da gota de chuva. E a palha, ela vai funcionar realmente como um guarda-chuva e um guarda-sol. Então não há necessidade de revolver aqui para fazer o cultivo, exceto nos anos iniciais, onde a gente faz a correção do solo com o uso de calcário, de gesso, de fertilizantes. Uma vez que se estabeleceu e fez a correção do solo, a partir daí você não precisa mais revolver se você fizer um bom manejo. O plantio direto é o plantio onde nós, técnicos e os agricultores, nós começamos a imitar a natureza. Na natureza não há revolvimento de solo. As grandes florestas que a gente vê plantado, o cerrado e todos os biomas brasileiros, não foi arado e gradeado para plantar essas florestas. E hoje o que a gente faz com o plantio direto? É o não revolvimento do solo, só risca o solo onde vai colocar ali o fertilizante e a semente e mantém ele em cobertura. Com isso, cobertura com palha. Com isso nós ativamos a atividade biológica no solo, melhoramos a infiltração de água. Solo é a base dos nossos sistemas de produção. Por preconizar também a rotação de culturas, o plantio direto ainda colabora no controle das pragas e doenças. Por evitar a erosão do solo, também protege as estradas rurais. Outras vantagens são a capacidade de se adaptar a propriedades de diferentes portes e o menor custo de produção. Plantio direto, volta e meia a gente vê mensagens, imagens do agro brasileiro com máquinas grandes colheitadeiras.
E o plantio direto adapta a grandes propriedades, a grandes empreendimentos, mas também nós temos tanto equipamentos, tecnologia e pessoal preparado para assistir o pequeno. O pequeno que às vezes precisa de uma matraca para fazer o plantio, e nós temos matraca manual para fazer o plantio direto. Na tração animal, com boi ou com animal de tração, nós temos plantadeira de plantio direto de tração animal. Tratores menores nós temos também para adotar a tecnologia do plantio direto. Então nós temos que uma tecnologia social. Vai desde um muito pequeno, que possa plantar na matraca, até o grande produtor. Assim, você consegue reter umidade, incorporar matéria orgânica, você melhora bastante o solo, a qualidade do solo. E a partir do momento que que o produtor adotar o plantio direto, que ele puder fazer com o plantio direto, ele vai estar ganhando. Embora consolidado no Brasil, o plantio direto ainda precisa avançar. A extensão rural mineira e brasileira tem um grande desafio pela frente, que é a gente levar essa tecnologia para todos os pequenos e médios produtores do Brasil. Em Minas Gerais, nós temos feito um trabalho através de reuniões, visitas técnicas e seminários para difundir essa tecnologia e tornar Minas Gerais cada vez mais um estado onde temos uma produção sustentável. Sem tecnologias como o plantio direto, seria necessário o dobro de áreas agricultáveis que o Brasil usa hoje para produzir o volume de alimentos que alcançamos atualmente. Nós temos um efeito poupa-terra. Se nós temos hoje 65 milhões de hectares de área com culturas anuais, a produção de grãos, nós precisaríamos hoje, para esse mesmo volume de produção, em torno de 120 a 150 milhões de hectares. A nossa produção está crescendo, a produtividade está aumentando na mesma área trabalhada, graças a uma agricultura baseada em ciência, onde o plantio direto tem um papel muito relevante. Plantio direto associado a outras tecnologias, né? Como sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, né? O melhoramento das cultivares, né? As variedades precoces de soja, o milho que cresceu muito, né? O manejo do milho, com resistência a pragas e doenças, o ajuste da adubação, né, com a pesquisa, orientando o produtor a fazer a adubação na hora correta, a cobertura, certo? A plantar variedades mais responsivas, é todo um pacote de conhecimento que a gente não dá para isolar um fator, mas dá para a gente certamente, né, elencar o plantio direto como um dos principais fatores pelo aumento da produtividade e pelo aumento da capacidade de produção de alimentos do Brasil. A gente faz um intervalo bem rapidinho, fica comigo, porque no próximo bloco tem aquela receita de arroz doce com um toquezinho, um segredo especial para ficar bem mais cremoso. É no minutinho. E chegou então a hora gostosa do programa. Hoje tem um dos meus doces favoritos, arroz doce. É simples, é delicioso e na receita de hoje tem um segredinho que eu também uso para fazer com que esse arroz doce fique bem mais cremoso. Pega aí o passo a passo. Olá pessoal, sou a chefe Giovana Belliene e hoje vou fazer uma receita para vocês aqui no programa Minas Rural de um arroz doce. Então, pessoal, nós vamos começar fazendo o nosso arroz. Vou colocar um pouquinho de manteiga na minha panela, tá? Coloco a manteiga. Vou colocar o arroz. E a gente vai fazer essa tostatura do arroz, né? Na verdade, dá uma leve tostadinha nesse arroz. Não muito, por quê? Porque eu quero preservar todo esse amido do arroz. Então, eu vou tostar ele até que ponto? Até que o grão esteja quente, de forma que eu encoste o meu dedo e não suporte o calor. Tá bem quente o grão. Eu fiz essa tostatura, tá? Não tô resistindo mais colocar a mão, ela queima a minha mão, então tá na hora de eu esfumar. O que é vou esfumar? Eu vou deglaçar com essa cachaça aqui, maravilhosa.
Um aroma delicioso. Então aqui secou todo o álcool, evaporou todo o álcool, eu vou entrar com a água. Vou colocar o leite, 1 para 1, tá? O mesmo tanto de água de leite. Que isso aqui é que vai fazer com que o meu arroz cozinhe sem grudar. Vou colocar um pauzinho de canela para aromatizar o meu arroz. E vou colocar o açúcar. Aqui tem 50 gramas de açúcar. O açúcar eu gosto de sempre colocar dosando, então eu vou colocar metade só. E vou deixar cozinhar aqui em fogo médio para baixo. De vez em quando, vou dar uma mexidinha, tá, pessoal? Coisa de 5 minutinhos, 10, a textura que ficou o nosso arroz. Nós fizemos, né, esse cozimento por absorção mesmo, então o arroz ele suga todo o líquido. Ó como que já tá super cremoso. Vou colocar as lâminas de coco. Aqui eu tenho 80 gramas de lâminas de coco, bem lâminas mesmo. Vou colocar o leite condensado. Se caso não tiver o creme de leite fresco, pode utilizar aquele leite que a gente compra mais gordo, purinho, sai direto da ordenha lá, que ele tem bastante gordura, ele dá o mesmo resultado. Vou provar o açúcar. Vou colocar o restante aqui. E esse outro creme de leite aqui, eu vou reservar, por isso que eu dividi, são 600 ml, mas eu dividi em 2. Porque eu coloco aqui para que ele cozinhe mais um pouco e depois, se necessário, eu vou colocar um pouco mais de creme de leite fresco ou não. O porquê disso? Porque varia muito do tipo de arroz que eu estiver utilizando. Eu estou fazendo aqui com arroz arbóreo, mesmo que você utilize um mesmo arroz arbóreo, o mesmo estilo de arroz, de fabricante para outro, a gente muda, né? Esse grão pode mudar, pode ter mais amido, pode ter menos amido, pode ser mais resistente, menos. Então, por isso que é bom a gente ir cozinhando ele aos poucos para chegar no ponto desejado. Porque eu quero um arroz doce bem cremoso. Então, pessoal, aqui ó, olha como que, tanto que rende, como que esse arroz já cresceu. Por quê? Porque ele vai absorvendo o líquido, né? Então ele vai aumentando de volume e eu vou colocar mais creme de leite, que a gente vai colocando esse creme de leite, como eu falei com vocês, aos poucos, dosando. Ele já tá quase na textura que eu quero, porque eu quero ele ainda com uma mordida gostosa, mas eu quero ele bem cremosinho. Então eu vou colocar aqui, ó, mais um pouco de creme de leite, não vou colocar tudo, tá? Para que ele chegue nesse ponto que eu desejo. Então, pessoal, tô finalizando agora. Eu acho que cabe mais um pouquinho de açúcar aqui. Então eu vou colocar. Então aqui, ó. Isso aqui a gente chama, na técnica do risoto, de mantecatura, que é a manteiga com queijo. Aqui a gente vai fazer uma semi-mantecatura. A gente vai colocar o queijo. Esse queijo aqui, ele vai dar aquela acidez gostosa que a gente quer nesse arroz, um leve salgadinho. E é importante que ele seja ralado assim, ó, super fininho, tá, pessoal? A gente coloca. E bate, ó. Olha a cremosidade desse arroz. Tá pronto. Ele vai descansar agora 5 minutinhos pra gente poder servir. Então, pessoal, nós vamos começar aqui a montagem do nosso arroz doce, tá? Vou colocar um pouquinho de coulis de morango aqui no fundo do meu prato. Vou colocar agora o arroz, tá? Super cremoso, ó. Tô servindo ele aqui quente, mas também pode ser comido gelados, porque tem gente que prefere o arroz doce mais geladinho. Eu gosto dele assim, quente. Acho bem gostoso, é uma sobremesa super comfort. Aí a gente vai colocar agora, vamos brincar com coco fresco, coquinho amanteigado,
o nosso coquinho pralinê. Uns moranguinhos. Colocar umas pétalas de hortelã, umas folhinhas de hortelã. Raspinhas de limão. Para deixar o nosso prato ainda mais lindo, pegar umas florzinhas aqui, também brotos. Ó. Aqui a gente tem o nosso arroz doce com texturas de coco, coulis de morango e morangos frescos. Espero que vocês gostem. Vamos experimentar agora para ver se ficou realmente bom. Vamos ver como que ficou aqui. Olha, vale muito a pena, tá? Arrisquem-se e me diz aí o que vocês acharam. Minas Rural está acabando, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa edição do programa e as anteriores também, é só procurar pela gente lá no YouTube. Joga Minas Rural na plataforma, se gostar do conteúdo, aproveita, já se inscreve, curte, compartilha com os amigos e deixa lá um comentário. Por lá você pode pedir uma sugestão de matéria, de receita, de dica técnica. A gente gosta de manter esse diálogo com vocês. Tchau!